responder o povo, porque é muita gente, muito gado aqui, tem que responder, senão eles ficam com raiva de mim. Tá certo. Bom, a mulherzinha falou em inglês aí, this call is now being recorded, essa chamada está sendo gravada. Hoje é dia 6 de novembro, são 2h30 da tarde, 2h35 por aí, e nós estamos começando a aula número 6 do nosso terceiro bimestre. Sejam todos muito bem-vindos. Se você está assistindo essa parada aí pelo YouTube, seu preguiçoso, entra no Google Meet e assiste online, que é melhor, porque se você tiver dúvida, eu posso te responder aqui mesmo. Então, larga de ser trouxa, vai assistir a aula ao vivo, beleza? Muito bem. Hoje a gente vai estudar uma época mágica do Brasil. E é uma pena que na nossa aula de história eu não possa falar sobre televisão, comidas que tinha nessa época, né, os brinquedos que tinham, porque os anos 90 foram uma época mágica. Se você acessar o YouTube e escrever anos 90, você vai ver um monte de loucura que acontecia. Tinha o programa do Faustão com os negócios incríveis chamado Olimpíadas do Faustão, que hoje em dia tem até um joguinho sobre isso daí, que é de você ir pulando nos obstáculos acolchoados e tal. Só que nos anos 90 isso era de verdade. As pessoas estavam lá usando capacete e tal, correndo, tentando passar nos obstáculos para ganhar um pouco de dinheiro lá, enquanto os caras ficavam tacando bola nelas, bola de basquete. Tinha um canhão que atirava bola assim nos caras, era muito legal. Sério mesmo, acesse o YouTube e escreve assim, Olimpíadas do Faustão. Você vai ver a parada mais engraçada que acontecia nos anos 90, é muito legal. Enfim, foi uma época louca. As crianças podiam ir na banquinha de jornais e comprar cigarrinhos de chocolate. Eu gostava muito disso. Hoje em dia, imagina um negócio desse, né? Não é possível. Mas, infelizmente, a gente não vai poder passar a nossa aula falando sobre as coisas de criança que tinham nos anos 90, porque a gente vai ter que estudar a história. E o que entra para a história geralmente é problema, não é? Não são as coisas boas, é geralmente as coisas ruins daquelas épocas, é aquilo que vai entrar na história, não é? Nos anos 90 não é diferente. A gente vai estudar um pouquinho sobre a política e a economia dessa época, e vocês vão tentar entender mais ou menos como foi o período da infância da galera que tem mais ou menos aí a idade dos seus pais. Beleza? Pois bem, começando uma revisão então, porque a gente passou por como é o nome, meu Deus? A gente passou aí por um feriado na segunda-feira, né? Era para a gente ter tido aula na segunda. Foi dia de finados. Então vamos dar uma revisada no que a gente viu na semana passada e também nas semanas anteriores, ok? Bom, a gente está estudando, então, olha o erro de digitação ali na apresentação. Nas últimas aulas, estuamos. Não é estuamos, não, tá? É estudamos. É porque o professor de vocês é monodedo. Eu digito com um dedo só assim. Pois bem, então, nas últimas aulas nós estudamos o Brasil redemocratizado, ou seja, o que aconteceu neste diacho desse país depois que os militares saíram do governo, beleza? Nós vimos que o primeiro presidente civil eleito era um cara chamado José Sarney. Eu disse para vocês que ele não foi eleito diretamente, ele era vice, só que o cara que foi eleito de fato, ele morreu logo antes de virar presidente. Era o carinha chamado Tancredo Neves. E o José Sarney, eu disse para vocês que era uma figura extremamente imbecil, ele é um cara meio burro, assim. Claro que vai ter gente aí que vai estar vendo isso no YouTube e vai querer discordar de mim. Não tem problema se você gosta do cara. O fato é que ele não sabia nada de economia, escolhia uns caras terríveis para serem ministros, e o resultado de 4 anos de governo Sarney foi hiperinflação e desabastecimento. Hiperinflação é quando o seu dinheiro não vale mais nada. Olha a resposta da atividade aí. Quando o seu dinheiro não vale mais nada e as coisas vão ficando mais caras, mas não é porque o valor delas está subindo, é porque o poder de compra do dinheiro está diminuindo. E o desabastecimento era o resultado da política do Sarney de tentar controlar o preço. Ele criava uma lei proibindo o mercado de subir o preço, o mercado não ia querer ter prejuízo, então ele só parava de vender as paradas. Desabastecimento. Você chega no mercado, não tem nada na prateleira. Beleza? Não preciso dizer que as pessoas mais pobres do Brasil durante o governo Sarney passavam fome lá no sertão, porque se tem desabastecimento na cidade, essa parada vai chegar no campo também. Beleza? Lá onde os mais pobres vivem. Pois bem, estudamos então que depois do governo do José Sarney, que não conseguiu controlar a hiperinflação, foi eleito um carinha porque ele era bonitão. Quem era esse carinha bonitão? Era o Fernando Collor de Mello. Fernando Collor, ele também não entendia muito de economia. Ele assumiu a presidência e também não conseguiu controlar a inflação, mesmo criando moeda nova, mesmo mudando um monte de regras na economia do Brasil, nada parecia estar funcionando. E além disso, como se não bastasse, Fernando Collor ele tinha vários problemas pessoais, haviam vários escândalos que estouravam regularmente sobre a pessoa do cara. Escândalos sexuais, escândalos pessoais, escândalos de corrupção, todo tipo de problemas, até que ele tentou aprender
o dinheiro que estava na poupança da galera, o dinheiro que a galera estava guardando lá no banco. Claro que isso não ia dar certo, né? Você não mexe com o dinheiro dos caras. Quando ele mexeu no dinheiro da galera, todo mundo foi para a rua pedindo impeachment e nós tivemos o primeiro impeachment desde o fim da ditadura. Impeachment, basicamente, então, é quando deputados e senadores tiram um presidente fora. Beleza? O presidente está fazendo merda, o deputado vai lá e tira o cara fora. Tranquilo até aí? E aí, saindo Fernando Collor, o vice dele é que assume igualzinho lá na época do Sarney, e o vice desse cara era um carinha chamado Itamar Franco. Itamar Franco foi o presidente que entrou para a história porque ele conseguiu controlar o problema da inflação. Vocês viram aí que fazia quase 8 anos que esse problema estava rondando o Brasil, desde o início do governo do Sarney, aliás, desde o final do governo dos militares, a gente já tinha um problema com a inflação, e o Itamar foi o primeiro cara a conseguir resolver isso. A gente estudou mais ou menos na sexta-feira passada, mas vamos dar uma revisada então no que foi o breve governo de Itamar Franco. Bom, Itamar é esse carinha de óculos que está aí na foto segurando a notinha de R$ 10. E por que ele está segurando a nota de R$ 10? Porque foi no governo dele que essa bagaça foi inventada. Ele resolveu o problema da hiperinflação do Brasil, tendo uma ideia bastante simples, na verdade. Ele percebeu o seguinte, ele se reuniu lá com os ministros dele, e aí fizeram um cursinho básico de economia. Falando lá, o que é o dinheiro, afinal? Ah, é um pedaço de papel, sim ou não? É uma notinha, um pedacinho de papel. Mas por que esse dinheiro vale, por exemplo, 10 pães? Ou uma Coca-Cola no mercado? Por que vale a pena para o dono do mercado trocar papel por Coca-Cola? Porque nesse papel tem a assinatura de um ministro, o ministro da Fazenda, dizendo ali, olha, esse dinheiro significa que, se você tem ele na mão, lá no Banco Central tem alguma coisinha guardada no seu nome. Essa coisinha se chama lastro. O dinheiro, então, ele é um símbolo de alguma riqueza que está guardada em algum lugar, certo? O lastro do dólar, por exemplo, para você entender melhor, é o ouro. Quer dizer que para cada notinha de $1 que você tem na mão, existe 1 grama de ouro guardadinha lá no Banco Central dos Estados Unidos, certo? Então, para você poder imprimir mais dinheiro, mais dólares, você tem que ter mais ouro, seja minerando ouro, seja investindo em alguma coisa, fazendo negócios, mas você tem que ter ouro guardado, beleza? No Brasil, o Itamar, então, reunido lá com os ministros dele, falou, olha, vamos lastrear o dinheiro, então, do Brasil. Vamos pegar o real e colocar ele pareado com o dólar. O brasileiro vai ter que trabalhar, vai ter que produzir riqueza, e aí quando ele vender essa riqueza para o mundo, qualquer coisa que a gente produza, seja comida, roupa, sapato, o que a gente vender para o mundo vai entrar dólar no Brasil. Para cada dólar que entrar, a gente imprime uma nota de R$ 1. Então, o real sempre vai valer $1. É uma ideia boa? Sim ou não? Claro que sim. Toda moeda que é lastreada, ela não tem como inflação, não tem como ter inflação. No caso do dólar, por exemplo, você não tem como imprimir ouro. Então, o ouro sempre vai ter valor, logo o dólar sempre vai ter valor. A ideia do Itamar era, já que o dólar é tão estável, vamos ligar ele no real. Enquanto o dólar for bem, o real vai ou não. Então, era uma ideia genial. O Plano Real funcionou e funciona até hoje. Já fazem aí 27 anos que esse dinheiro está rolando por aí. E nós ainda temos uma taxa de inflação muito boa. Nós temos aí cerca de 3,6 da última aula, a gente olhou aí no Google, a taxa de inflação em 2020 está em 3 ponto alguma coisa por cento ao ano. Isso quer dizer que em um ano os preços vão aumentar 3%. É bem pouquinho se você comparar com a época do Sarney. Nós vimos as notícias lá que na época do Sarney a inflação chegava a 2.400% ao ano. Quer dizer que em um ano as coisas subiam 2.400%. Isso é, vamos dizer, 25 vezes mais caro. Então, se hoje uma caixa de leite seria R$ 5, daqui a um ano seria 5 vezes 25. Daria aí R$ 225 mais ou menos uma caixa de leite no ano que vem. É um problema de inflação gigantesco. O Itamar, tendo resolvido isso, então, ele falou, bom, para que a gente consiga imprimir bastante real, a economia vai ter que estar funcionando. Para a economia funcionar, mano, o Brasil tem que produzir alguma coisa. O que a gente tem a oferecer para o mundo? E aí ele começou a olhar a indústria do Brasil, a gente não produzia nada, a gente produzia café, né, soja e tal. Ele falou, não, vamos mudar essa parada aí. O Volkswagen, chegou a Volkswagen, você sabe que ela é uma marca lá da Alemanha, né? E ele chamou o cara da Volkswagen e falou, ó, seguinte, se você quiser construir uma fábrica da Volkswagen aqui no Brasil, para a gente construir carro, né, fabricar carro aqui no Brasil, eu não vou cobrar imposto de você, eu vou cobrar imposto bem pouquinho, na verdade. E aí vai valer a pena. Você vai lucrar muito, porque vai pagar pouco imposto na sua fábrica no Brasil,
e a gente aqui no Brasil vai sair ganhando também, porque o nosso carro vai ser produzido aqui dentro, a gente não vai ter que comprar de outro país, então o carro vai ficar mais barato. E aí a Volkswagen falou, beleza, Itamar, vai ser um bom plano então, vamos construir fábrica de carro no Brasil, porque a gente vai ganhar dinheiro lá e vai enriquecer o Brasil também, todo mundo sai ganhando. Nessa época, então, começaram a ser fabricados. Voltei, não respondi, obrigado por deixar, professor, de boa, Maria. Foi nessa época, então, que começaram a ser fabricados os carrinhos que a gente chama aí de Fusca Itamar. Era um Fusca fabricado nos anos 90, né, lá na época de 93, 94. E esse carro ele era muito bom para a época dele. Por quê? Ele tinha a melhor tecnologia possível. Imagina, por exemplo, um Fusca, que é um carro velho, certo? Mas com todas as tecnologias de hoje em dia, tipo GPS, painel eletrônico, câmera de ré, teto solar. Você tá vendo que esse Fusca aí da foto tem teto solar? Quem está no computador aí deve estar conseguindo enxergar. Então ele era um carro de modelo antigo, mas com a tecnologia de ponta, porque ele estava sendo fabricado aqui no Brasil, era um carro zero, tá entendendo? Só o modelo que era antigo. E essa ideia era maravilhosa. Até hoje em dia, se você pesquisar na internet o preço de um Fusca Itamar, ele é caro, porque ele era um carro muito bom. Hoje em dia ele é carro de colecionador, beleza? Então, dessa forma, o Itamar conseguiu fazer com que o Brasil produzisse bons carros, certo? Vendesse esses carros, a gente aqui no Brasil podia comprar aqui mais barato e tal, e isso fazia a economia girar, tinha gente gastando dinheiro, quer dizer que tem dinheiro sendo investido, isso é muito bom, beleza? Então, Itamar governou de 1993 até 1994. E assim, não é querendo elogiar demais o cara, até porque ele foi um ser humano, ele cometeu muitos erros, mas nesse um ano de governo Itamar, ele conseguiu salvar a nossa economia. Beleza? A inflação foi contida graças ao Plano Real e o lastreamento da moeda, mas teve umas características negativas ali desse salvamento da economia, que foi a privatização. O que é uma privatização? Você pega uma empresa que é do governo, por exemplo, o metrô sabe que é do governo, né? É do GDF. Chega um cara aqui e fala, não, eu vou vender o metrô. Aí chega um dono de uma empresa qualquer aí, ó, eu tenho dinheiro, eu quero comprar o metrô, e aí eu vou cuidar do metrô de Brasília. Você tá vendo que o governo não vai mais cuidar do metrô? Se o dono do metrô, que agora é uma empresa particular, quiser subir o preço, ele vai subir o preço. Se ele quiser, sei lá, se ele quiser pintar os metrôs, os trens todos de rosa, ele vai pintar os trens todos de rosa, o governo não se mete mais, beleza? Então, o governo brasileiro não tem mais que lidar com o prejuízo da empresa, isso vai economizar dinheiro. Mas se a empresa der lucro, esse lucro não vai mais para o governo, é um tiro no pé, tá entendendo? É sempre interessante o governo ter algumas empresas, porque dessa forma ele tem como de onde tirar lucro e oferecer bons serviços, tranquilo? Então o Itamar privatizou umas paradas, deu muito resultado no momento lá, durante o momento, mas no longo prazo o Brasil perdeu dinheiro, beleza? O Lula, que na época já era muito politicamente ativo, ele vivia aparecendo na televisão lá. As privatizações, meu companheiro, devem acabar, não sei o quê, não sei o quê. E ele reclamava e xingava o presidente de corrupto, igual ele sempre fez, né? O Lula ele construiu uma imagem durante os anos 90, lá na minha infância, parecendo o incorruptível. A gente tinha essa imagem na cabeça, tipo, o Lula ele é um bom político, esse cara não é corrupto, porque ele vive de falar mal dos corruptos. O que a gente não pensava nos anos 90 é que estar na oposição é muito fácil, você só tem que falar mal de quem está fazendo alguma coisa, né? Enquanto que ser o governo é muito mais difícil, você tem que conseguir fazer as coisas funcionarem, beleza? Então, dessa forma aí o Lula foi construindo a reputação dele que ele tem até hoje, inclusive. Tem muita gente que considera ele um santo, beleza? Até que chegou 1994. O Brasil estava com a economia bem equilibrada, graças ao governo de Itamar Franco, e chegou a época da eleição, a nossa segunda eleição direta. A segunda vez que a gente elegeu um cara diretamente. Na última vez a gente fez cagada, né? Elegemos o Fernando Collor. E aí os brasileiros estavam, e aí, Matheus, não perdeu muito não, cara, tá tranquilo. E também vai estar no YouTube, você pode assistir a gravação no início. Agora eu estava só revisando o governo do Itamar Franco, lá nos anos 90. Essa aula é sobre os anos 90, beleza? Falou! Então, quando chegou a eleição de 94, o povo brasileiro estava meio que com o pé atrás, pensando, pera lá, a gente não pode fazer cagada de novo. Não vamos colocar um Collor lá no governo, porque isso não dá certo. A gente já se lascou lá, graças a Deus que tinha o Itamar para não fazer tanta cagada, né? Então vamos escolher um presidente bom. Tranquilo? Nós tínhamos 3 candidatos fortes nessa eleição. Claro que tinha vários outros, como Leonel Brizola, mas os mais votados eram esses 3 que estão aí na foto. Esses caras, eles refletiam muito bem as ideologias. Igual a gente estudou as ideologias algumas semanas atrás, se não me engano, no mês de setembro, eu falei para vocês sobre o que é a ideologia.
E eu falei que tem mais ou menos 4 vertentes ideológicas principais, que são os conservadores, os liberais, essa galera colocar à direita, sei lá, conservadores e liberais à direita, e socialistas e comunistas à esquerda. Beleza? Então, direita e esquerda são os dois lados opostos aí da moeda política. Beleza? Então, no Brasil dos anos 90, a esquerda, o socialismo, essa ideia da Rússia, né, aquela coisa de igualdade, de todo mundo recebendo justiça, aquela coisa toda, era representada pelo Lula, beleza? O Lula estava lá no partido dele, que era uma coisa relativamente nova, o PT, Partido dos Trabalhadores, e ele tinha um discurso bastante socialista. Dizia, vamos aumentar o salário para os mais pobres, vamos aumentar os impostos para os mais ricos. Desse jeito, o mais rico vai pagar mais dinheiro e esse dinheiro a gente vai dar para o pobre. Você percebe que é tipo um Robin Hood? Ele está tirando o dinheiro do rico para dar para o pobre? Esse é o discurso da esquerda, beleza? É o que o socialista acredita. Do outro lado do espectro, lá nos conservadores e liberais, nós tínhamos esse barbudo de óculos aí, que era chamado Enéas Carneiro. O Enéas, ele era um presidente conservador, mais ou menos como o Bolsonaro hoje em dia, ou talvez como o Donald Trump lá nos Estados Unidos. E esse cara era malucão, ele dizia assim, malucão não, ele tinha ideias diferentes, vamos dizer assim. Ele falava o seguinte, olha, ninguém respeita o Brasil lá no exterior, porque a gente não tem uma bomba atômica. Durante o regime militar, os militares construíram a usina nuclear de Angra. E aí o Enéas falava, a gente tem que pesquisar uma bomba atômica, o Brasil precisa de uma bomba atômica, porque aí o mundo vai levar o Brasil a sério. Tá entendendo qual é o discurso mais ou menos do cara? É aquele discurso armamentista, militarista e tal. Ele era mesmo um conservador, um cara extremamente inteligente. Vale a pena você pesquisar no YouTube também sobre os discursos dele. O cara era muito cabeça. Parecia meio doido, mas era muito inteligente. E no meio dos dois, entre a esquerda e a direita, tinha o Fernando Henrique Cardoso. A gente também chama ele de FHC. Por que Fernando Henrique Cardoso era uma figura importante? Porque ele era o ministro da Fazenda que ajudou o Itamar Franco a criar o Plano Real. Tá vendo na foto ele segurando a notinha de R$ 1 dentro de um livro? O Fernando Henrique, então, ele ajudou a ter aquela ideia de um dinheiro lastreado. Ele ajudou a inventar o real, o dinheiro que a gente usa até hoje, porque funciona muito bem. E aí o povo brasileiro viu duas oportunidades excelentes. Que ele falou, bom, a gente quer alguém do centro ali, alguém mais tranquilo, que não seja muito extremista. Beleza? Porque a gente votou no Collor e deu merda. Então a gente quer alguém mais centrado, alguém mais tranquilo. Ao mesmo tempo, esse cara aqui, que está bem no centro, que é equilibrado entre a esquerda e a direita, esse cara aqui, ele ajudou a salvar a economia no ano passado, ele ajudou o Itamar a salvar a nossa economia. O resultado, então, é que em 1994, Fernando Henrique Cardoso se tornou o nosso presidente da República, beleza? As pessoas foram às urnas, elegeram esse cara e tal, e aí o fato dele ter participado da criação do Plano Real foi o principal motivo para ele acabar sendo eleito presidente. Belezinha até aí? Bom, você tem que entender também que nos anos 90 a Guerra Fria estava acabando. O Muro de Berlim tinha caído só 3 anos antes, lá nos anos 90, em 1990. Nossa, minha net está horrível. Poxa, Matheus, que pena. Tá chovendo muito também, deve ser isso. Aqui tá dando um monte de trovoada. Pode ser esse o problema. Se você se lembrar que o mundo então estava saindo de uma Guerra Fria, você vai entender que se a gente elegesse o Lula, a gente poderia estar voltando naquela época lá de comunistas contra capitalistas e essa parada toda que deixou um monte de cicatrizes na galera. Beleza? Por outro lado, se a gente votasse no Enéas, aquele papo de bomba atômica, de militarismo, poderia ser perigoso e atrair mais conflito para o Brasil. Então, os brasileiros escolheram mesmo o cara que estava no meio, beleza? Tanto por causa do contexto de Guerra Fria, que a gente tinha acabado de sair, quanto por causa lá do contexto interno, que era a questão do real, recém-criado, né, a nossa moeda que funciona e etc. Bom, a mídia também participava muito disso. Lá na TV, sempre que apareceu o Enéas ou o Lula, os jornais faziam eles parecerem malucos, parecerem doidos, candidatos nanicos que não tinham nenhuma chance de ganhar. Então a mídia também ajudou muito o Fernando Henrique a ser eleito. Beleza? O que Fernando Henrique fez, então, quando ele virou presidente? Ele chegou lá e olhou a ideia do Itamar. Né? O Itamar não tinha trazido o Fusca de volta para o Brasil para ser fabricado aqui dentro. O Fernando Henrique falou, irmão, essa ideia aí é boa, porque o povo do Brasil vai querer comprar carro, velho.
Quais são as marcas de carro que a gente tem no Brasil? O Fernando Henrique perguntou, lá em 92, 93. O Fernando Henrique olhou e falou, bom, a gente tem Ford, Chevrolet e Volkswagen. Só 3 marcas. Era tudo que tinha. De vez em quando você via um Fiat, mas era muito raro. E aí ele falou, não, isso aí tá errado. Vamos trazer marcas diferentes para competir. Só que não é só os carros. A gente não vai comprar o carro pronto. Não. A gente vai chamar essas fábricas, essas marcas, para construir fábricas no Brasil. Eles vão começar a construir várias fábricas aqui dentro. E aí, no Brasil, vai ser produzido carro que a gente vai vender para todo mundo. E aí vai ganhar muito dinheiro com essa história. Foi nessa época, então, com o Fernando Henrique no poder, que entraram no Brasil marcas que hoje em dia são muito comuns, como Peugeot, Renault, Nissan, Toyota, Honda, essas marcas japonesas, francesas e tal, que não são americanas para variar, beleza? Então, onde antes o Brasil só tinha carro americano, por causa até da época da ditadura militar, que a gente era amiguinho dos Estados Unidos e tal, agora a gente estava fechando o negócio com marcas do mundo inteiro. Tinha carro japonês entrando no Brasil, carro francês, carro alemão, beleza? Isso é legal porque eles vão competir. Chega o cara da Fiat lá e fala, ó, compre o Fiat Uno, ele é mais barato. E aí o cara da Renault vai e fala, não, a gente criou um Renault aqui que é mais barato, o Clio, você pode competir e tal, compra o nosso que é mais barato. E aí a Toyota querendo participar também, ganhar dinheiro, fala, não, não compre de nenhum desses dois, eu vou colocar o preço do Toyota bem baixinho e você compra o nosso carro que é melhor. Quem sai ganhando somos nós, os compradores. Quanto mais gente competindo, menor vai ser o preço, mais justo vai ser o preço. Tá entendendo? É mais ou menos o caso da Apple. Ninguém vende iPhone a não ser a Apple. Só eles vendem essa parada. E aí qual é o resultado? Quando eles decidem vender um celular sem carregador, a galera tem que comprar, porque só tem essa marca. Tá entendendo? Se você não quiser comprar um Samsung ou alguma coisa assim, se você quiser um iPhone, tem que ser da Apple. Então o monopólio sempre gera preço alto. Tá entendendo? O Fernando Henrique, então, começou a investir na indústria de carros. O Brasil começou a produzir muitos carros nessa época. E, além disso, claro, ele começou a privatizar empresas que antes pertenciam ao governo. 2 grandes exemplos disso são a Vale do Rio Doce e a Telebrás. Eram empresas de mineração e telecomunicações, essas duas, que o governo administrava. E aí o Fernando Henrique olhou e falou, não, essa parada aí está dando prejuízo, a gente não ganha dinheiro nenhum vendendo ficha de telefone de orelhão, né? De telefone público. Lembra que não tinha celular nessa época? As pessoas usavam muito o orelhão. E aí comprava essas fichas que vocês estão vendo aí na foto. A gente colocava essa ficha e a ficha te dava ali 5 minutos, direito a conversar por 5 minutos numa ligação local. Beleza? Até que quando a ficha acabasse, você colocava outra ou desligava o telefone. E aí o governo do Fernando Henrique falou, não, essa parada aí não está dando dinheiro, vamos vender a Telebrás. Beleza? A gente privatiza essa parada. Quando a Telebrás foi privatizada, a primeira coisa que o cara que comprou fez foi abrir o mercado e trazer marcas de celular para cá, empresas de celular para cá. Por exemplo, TIM, Claro, Vivo, Americell, que na época tinha, né? Todas essas empresas, elas eram externas, elas não eram do Brasil. E aí começaram a comprar essa tecnologia de celular. Foi nessa época que isso começou, então. Na época do Fernando Henrique Cardoso, quando privatizou a Telebrás. Beleza? O governo largou mão da parada, o cara que comprou, que foi privatizou, queria ganhar dinheiro, começou a investir em tecnologia de celular. Beleza? E a Vale do Rio Doce, você deve se lembrar dela, porque foram eles que inundaram Brumadinho, né? Recentemente aí, arrebentou a barragem dos caras lá em Minas Gerais, matou um monte de gente e tal. Era essa empresa aí, a Vale do Rio Doce. Beleza? Ela não é mais do governo, ela é uma empresa privatizada, é uma empresa de capital misto, se eu não me engano. Beleza? Então, privatizando essas empresas, o governo não é mais responsável pelo prejuízo que elas têm, mas, ao mesmo tempo, ele não participa dos lucros dela. Então, é igual eu falei lá no início, pode ser um tiro no pé. Você para de ter que gastar dinheiro com a empresa, mas você também para de ganhar dinheiro com o produto dela. Beleza até aí? De qualquer forma, a FHC fez muito esse movimento aí de privatizar várias empresas que eram do governo. E aí, claro, quando chegou 1998, 4 anos depois desse processo aí de indústria, de privatizações, de plano real, essa coisa toda, a economia estava indo muito bem. O brasileiro estava se acostumando a receber um salário mínimo que aumentava regularmente, né? Todo ano que passava o salário mínimo subia um pouquinho mais, a gente ganhava um pouquinho mais de dinheiro. Num país que tem uma boa economia, as pessoas vão estar mais felizes, porque elas têm mais saúde. Você ficou doente, você vai ter dinheiro para pagar um hospital particular, caso não consiga atendimento no público, por exemplo. Porque a economia está bem, o seu dinheiro vale muito, certo? Você não vai passar fome, você vai ter, né, acesso a algumas coisas
em que, na época da inflação do Sarney, não era possível, por exemplo. Então, as pessoas estavam muito contentes e elas acreditavam isso ao FHC. Falavam, olha, o presidente Fernando Henrique Cardoso é maravilhoso. O cara salvou a gente, salvou a nossa economia, fez um governo excelente, vamos votar nele de novo. Em 98, então, FHC foi eleito de novo, e de novo contra mais ou menos os mesmos candidatos ali, o Lula, o Enéas, eu não lembro se nessa época o Brizola ainda estava vivo, mas tinha alguns candidatos ali que eram inexpressíveis. O Fernando Henrique Cardoso ganhou com 54% dos votos. Quer dizer que mais da metade de todos os brasileiros gostava do trabalho que o cara estava fazendo e queria mais 4 anos do governo dele, certo? Então, em 98, ele foi eleito mais uma vez. Só que o Lula ele não estava parado. O Lula nunca foi um cara de perder e ser derrotado. Ele sempre caía atirando. Então ele percebeu o seguinte, cara, eu perdi a eleição lá na época do Sarney, né, que era indireta e tal, mas o Lula já era politicamente ativo. Eu perdi a eleição para o Collor. Perdi a eleição para o FHC 2 vezes. Eu não fui eleito 2 vezes, 94 e 98. Então eu vou ter que bolar alguma coisa. E aí o Lula criou uma parada chamada Foro de São Paulo, que eu já tinha falado para vocês, onde ele começou a organizar os partidos de esquerda, falando, olha, o PT sozinho não dá conta de ganhar, mas se a gente juntar o PT com o PCB, o Partido Comunista Brasileiro, com o PCdoB, Partido Comunista do Brasil, com todos esses partidos de esquerda, talvez juntos a gente consiga vencer. Então o Lula, nessa época, começou a investir muito mais em movimentos de rua, como o MST, Movimento Trabalhadores Sem Terra. Os Sem Terra eles faziam muita bagunça nos anos 90, eles fechavam estrada, faziam greve de caminhoneiro, invadiam fazenda, os caras faziam muita coisa e o Lula tinha relação direta com esses movimentos. Por quê? Ele não conseguia ganhar na urna, então ele pensou, eu preciso de uma estratégia diferente. Tranquilo até aí? Então, durante o governo do FHC, do Fernando Henrique Cardoso, foi que começaram os programas sociais, certo? O que era um programa social? Era um programa de distribuição de renda. O que acontece é que o FHC ele percebeu, bom, eu investi na economia, está todo mundo contente, né? O Brasil agora produz carro, produz automóvel, a gente está com a economia crescendo, temos uma moeda Ô, forte. professor, Diga, Maria. esses benefícios é para ajudar as pessoas mais que precisam, né? Tipo o Bolsa Família, que Isso. minha mãe recebe também. Exatamente, o Bolsa Escola ele virou o Bolsa Família. O Lula aumentou essa parada e até hoje em dia ele existe, chama-se Bolsa Família. E a ideia é muito legal, porque como é que funciona um programa social? Todo mundo paga imposto, certo? Quando você compra um pão na padaria, você está pagando imposto para o governo. O governo vai receber um monte de dinheiro de todas as pessoas que compram coisas no mercado, por exemplo. Esse monte de dinheiro, o governo pode colocar num cartãozinho, igual você está vendo aí na foto, e distribuir lá para o Nordeste, por exemplo, para aquela galera que não tem nada. Quem criou isso foi o Lula, a Raila está perguntando. O Lula aumentou, Raila. Quem inventou primeiro foi o Fernando Henrique Cardoso, beleza? Ele inventou um programa pequeno chamado Bolsa Escola, que era para ajudar as crianças pobres a estudarem, comprar caderno e livro e tudo mais. E aí, quando o Lula virou presidente, que a gente vai estudar isso na aula que vem, a presidência do Lula, ele falou, olha, vamos aumentar o Bolsa Escola. Tem muita gente pobre, lá no interiorzão do Nordeste, por exemplo, lá no meio da seca, que não tem filho na escola e aí não recebe Bolsa Escola. Vamos dar dinheiro para esse cara também, porque ele está passando fome. E a gente cria o Bolsa Família. O Lula também criou um negócio chamado Programa Fome Zero, onde ele ajudava a distribuir comida para o pessoal lá do Norte e Nordeste. Sacou? Então, esses programas sociais, eles são importantes por quê? Porque tem gente, cara, que nasce num lugar mais difícil do que outros. Isso é natural, certo? Eu, particularmente, sou muito a favor de programas sociais, porque a minha família, quando a gente era muito novo, quando eu e minha irmã éramos muito novos, a gente sobrevivia graças a esse tipo de coisa. E não é dizer assim, os meus pais eram preguiçosos e não queriam trabalhar para ganhar dinheiro. Não era isso. Quando Fernando Henrique e Lula inventaram essas coisas, pessoas como a minha família moravam lá, a gente morava lá em Brasilinha, lá em Planaltina de Goiás. A gente não tinha acesso, por exemplo, à faculdade particular, não ia ter como pagar, certo? Não dava para pagar cursinho para entrar na UNB. Então, meus pais não faziam faculdade. Como é que vai conseguir um dinheiro bom? Entendeu como é que é? Um emprego bom. Enquanto que, se você fosse pobre em São Paulo, é uma cidade grande, você vai ter muito mais opções de trabalho por ali. Você pode virar camelô, você pode improvisar e tal. Agora, em Brasilinha, mano, como é que você vai virar camelô em Brasilinha? Principalmente na época que eu era criança, que só tinha as estradas de terra lá.
A chácara da sua tia é lá? Legal, Maria, maneiro. Tem muito parente ainda que mora lá em Brasilinha, lá em Planaltina do Goiás. Então, tem lugares que são mais difíceis. Você pode falar assim: ah, o pobre pode usar a cabeça e investir, sair da pobreza sozinho. Pode, beleza. Se ele der sorte de nascer no Sul, ou em São Paulo, ou aqui em Brasília, ele pode sim se esforçar. Agora, como é que um pobre sai da pobreza sozinho, tendo nascido no interior do Pará, quebrando coco, lá no meio da selva amazônica, da floresta amazônica? Tá entendendo como é que é? Como é que esse cara vai sair da pobreza, irmão? É muito difícil. Então, o governo, quando ele cria esses movimentos, esses programas sociais, ele dá um jeito de tirar um pouquinho de dinheiro de todo mundo, como se todo mundo estivesse trabalhando junto, tipo uma vaquinha, né? Todo mundo ajudando, dando um pouquinho. E aí ele junta esse montão de dinheiro, porque tem muitos brasileiros, e distribui para quem precisa mais, igual o Robin Hood fazia mesmo, tira de quem tem mais para ajudar quem tem menos. Beleza? A gente tende a pensar que o Lula é que inventou isso, igual a Raila perguntou, né? Mas é porque o Lula ele ficou famoso por aumentar muito esses programas, por investir muito pesado nesses programas e tudo mais. Mas os primeiros programas assistenciais que surgiram no Brasil foram ainda durante o governo do Fernando Henrique Cardoso. Beleza? Então, se vocês verem alguém falando só mal do Fernando Henrique, falar, ele privatizou tudo, o cara era mal e tal, não sei o quê, pode responder, olha, ele também criou o Bolsa Escola, que era uma coisa boa, que foi criada sim pelo Fernando Henrique. Belezinha? Como eu vivo dizendo, os presidentes, os governantes, eles são pessoas. Às vezes eles acertam e às vezes eles erram. Isso aqui não é uma história em quadrinhos onde o mal é só mal e o bom é só bom. Beleza? Vocês vão ver que o Lula ele acertou algumas coisas e errou outras, do mesmo jeito que o Fernando Henrique fez umas cagadas, tipo privatizar muitas empresas, mas ao mesmo tempo ele criou o que até hoje a gente usa, são os programas sociais. Beleza? Então você está vendo uma foto aí da galera na papelaria comprando material escolar e seus pais que devem estar assistindo isso daí agora ou depois sabem aí que material escolar é coisa cara. Mano, caderno, lápis, livro, as paradas são caras. A Raila está perguntando o que é privatizar a empresa. Raila, privatizar é quando você pega uma coisa que é do governo e vende para pessoas comuns. Por exemplo, o restaurante do Roriz, já comeu no Roriz? A comida lá é muito boa e você paga R$ 2. O restaurante do Roriz ali, É ele é um público. real, professor. É R$ 1 ainda. Acho que se você recebe Bolsa Família é É, R$ 1, sim. não? É uma coisa assim. De vez em quando eu como lá com a minha família. Vai lá depois, Raila, é legal. É todo A gente, mundo, professor. a gente tende a pensar, isso aí é coisa de pobre, não sei o que e tal. Mas a comida é muito boa e o preço é muito bom. São só R$ 2. É muito legal comer lá. Eu gosto. E o lugar é limpinho, é tudo certinho. É bem ali no Balão, saindo da Samambaia, aqui no centro, perto do... Como é que é o nome daquele negócio ali do Castelo Forte, que fica aqui bem no centro de Samambaia. Você desce ali no Balão, tem um restaurante grandão lá. Então, esse restaurante, Raila, ele pertence ao governo, certo? O governo, o GDF, é que dá o dinheiro ali para que a comida seja produzida, para os pobres poderem ir lá comer, né? Pobre tipo eu, minha mulher, a gente vai lá de vez em quando comer. Então, por que a gente pode pagar só R$ 2? Por que é tão barato? Porque o governo está ajudando a gente a pagar essa conta. Então, vamos dizer que um prato de comida custe 10, o governo pagou 8 e eu vou lá no restaurante e só pago 2. Tá entendendo? Uma empresa do governo, o governo vai ajudar essa empresa a funcionar. Quando privatiza, é tipo assim, eu, professor Afonso, tenho um monte de dinheiro guardado e eu quero comprar o restaurante do Roriz. Eu chego lá no governo e falo, ô governo, privatiza isso daí, vende o restaurante do Roriz para mim. E aí eu compro o restaurante. Agora ele é meu, aquelas pessoas são minhas empregadas. E aí eu resolvo subir o preço, mano. Agora eu vou vender por R$ 5 a marmita, entendeu? Não tô nem aí, o restaurante é meu, eu que mando. Não tem mais governo na parada. Entendeu como é que é? Isso é privatizar. Você pega uma coisa que era do governo e vende para pessoas comuns que não são parte do governo. Beleza? Para elas fazerem o que quiserem com aquela empresa. Sacou? Às vezes é bom, como no caso da Telebrás, né, que trouxe para cá os negócios de celular que a gente usa até hoje, mas às vezes é ruim, como foi esse exemplo aqui que eu dei do restaurante do Roriz. Se eu privatizasse, eu comprasse o restaurante do Roriz, eu ia ter que subir o preço para ter lucro. Tá entendendo? Então a comida lá ia ficar mais cara, o resultado ia ser ruim. Beleza? Então privatizar pode ser bom ou ruim, dependendo do que você está fazendo e como está fazendo. Tranquilo? Mas geralmente é ruim. Na maioria das vezes dá merda. Beleza? Pois bem, então, os últimos anos do governo do FHC, lá no início dos anos 2000, quando eu estava na sexta série, no sexto ano, foi no ano 2000, essa época ficou marcada por uma
por um aumento no discurso de esquerda do Lula. O Lula, nessa época, no início dos anos 2000, ele começou a aparecer mais na TV, começou a investir mais na figura dele. Por quê? Esse cara tinha uma estratégia. Ele falou, eu quero ser presidente do Brasil, mas eu já fui derrotado 3 vezes. Como é que eu vou fazer para ganhar? Então, ele começava a aproveitar todos os probleminhas que aconteciam durante o governo do Fernando Henrique. Tudo bem, Jardiel, sem problema. A internet aí estava ruim, você falou, né? Tá tranquilo. Assiste depois a aula gravada. Se você não quiser assistir a gravação inteira, vai ter material lá também no Google Classroom, beleza? Ah, tá trabalhando. Beleza. Separa depois um tempinho aí para tu revisar as partes que tu perdeu, tranquilo? Então o Lula ele pegava todos os probleminhas que tivessem no governo do FHC e colocava na TV. Um dia o FHC não deu conta de administrar a energia lá de São Paulo, por exemplo, lá do sudeste do Brasil, e aí tu começou a ter apagões. Acabava a energia no estado inteiro, assim, durante um dia inteiro, por exemplo. Aí o Lula aparecia na TV. Esse presidente é muito incompetente, olha só o que ele está fazendo, está deixando a gente no escuro e não sei o quê. Por que o Lula está fazendo isso? Porque é inteligente. Mesmo não sendo época de eleição, a eleição é só em 2002, o Lula já estava conseguindo fazer com que pessoas concordassem com ele. Ele ia na TV e falava, o Bolsa Escola tem que ser aumentado, a gente tem que dar o Bolsa Família, tem que dar dinheiro para todo mundo que tiver pobre lá no Nordeste, lá no interior, então a gente tem que ajudar essa galera. Não pode ser só a criança na escola. Então, já faziam 7 anos que a nossa economia estava estável, né? Que o Plano Real tinha sido criado e tal. E aí o povo brasileiro começou a observar, cara, talvez fosse a época da gente dar uma chance para o Lula. Ele está aí tem tanto tempo, ele fala de uma das coisas que a gente mais gostou do governo do FHC, que foi os programas sociais, né? De assistencialismo e tal. Então, o Lula estava modernizando o discurso da esquerda. Ele não queria mais parecer aquele soviético lá da Rússia, aquela coisa comunista lá da velha guarda. Agora o Lula queria parecer socialista. É uma ideia de igualdade, uma ideia de esquerda, mas aliada a uma economia que cresce, a uma economia que floresce, né, que vai bem e tudo mais. Beleza? A um mercado livre. Tranquilo? Então, na aula que vem, a gente vai continuar estudando o governo do Lula, beleza? Porque ele acabou sendo eleito em 2002, eu vou explicar para vocês como é que ele conseguiu isso. Faltam 5 minutos. Pois é, Maria, eu vou tirar a dúvida de vocês e vou concluir a aula nesse tempinho aí. Dá tempo. Ok, Priscila. Então, só para resumir rapidão assim a aula de hoje. O que foi o Brasil nos anos... Eu gosto tanto do Lula. Pois é, Raia, tem muita gente que gosta dele mesmo. Tem gente que não gosta, tem gente que gosta, né? Mas é o que eu vivo dizendo, ele acertou e errou, né? Tem coisas muito boas que ele fez, de fato. Então, o que foi o Brasil dos anos 90? Fora aquilo que eu falei no início, que a cultura pop do Brasil, principalmente, estava uma bagunça, tinha programas de TV com mulheres seminuas, tinha umas coisas, né? A cultura do Brasil era muito libertina naquela época. Politicamente falando, nós vivemos um tempo de muita tranquilidade. O governo do Itamar, lá no início dos anos 90, ele conseguiu salvar a nossa economia investindo na indústria e criando uma moeda forte. E até hoje, o real é a moeda mais forte de toda a América Latina, certo? O nosso dinheiro ele é mais forte que o dinheiro do México, que o dinheiro da Argentina, do Chile, da Venezuela. Nosso dinheiro ainda é o melhor dinheiro de toda a América Latina. Até agora foram as melhores aulas. Eu também gosto, Maria. Essa parte dos anos 90 é muito legal de estudar. Eu gosto muito também. Da época da ditadura e o que vem depois é massa. E aí os anos 90 foram muito tranquilos de economia. As pessoas mais pobres tiveram muita chance de crescer. Principalmente, eu posso falar isso por experiência própria, porque, como eu falei, a minha família vivia lá no interior, né? A gente era lá de Brasilinha e tal. E com uma economia boa, o salário do meu pai, que era soldado do exército, rendia bastante. O dinheiro dava para a gente comer bem, dava para a gente viver tranquilo, tá entendendo? Não tinha hiperinflação assustando as pessoas. E aí, essa fase, esse período, ele se reflete muito nas pessoas aí que vão ter mais ou menos a minha idade. Os pais de vocês, que eram adolescentes lá nos anos 90, você conversa com eles, você vai ver que eles encaram a economia de uma forma diferente, né? Eles falam assim, não, se eu economizar, se eu guardar um dinheiro na poupança aqui, vai dar tudo certo, tem essa segurança. De onde vem essa ideia de segurança? Se você lembrar do Collor, que foi o governo antes, o seu dinheiro na poupança não estava seguro, o governo ia lá e pegava. Tá entendendo? O Fernando Henrique não, ele governou por 8 anos e falou, não, o seu dinheiro fica aí guardado, o real é uma moeda boa, seu dinheiro vai render, daqui a pouco você está rico,
você vai ter dinheiro para comprar um carro, porque teu carro está mais barato, né? O carro agora é produzido no Brasil, a gente não precisa importar o carro. Então foi uma época muito boa para ser pobre no Brasil, porque a gente estava evoluindo, beleza? A vida dos pobres melhorou bastante nos anos 90. E claro, nos anos 2000, esse processo continuou ainda por um bom tempo. A gente vai estudar aí como foram os dois governos do Lula, ele foi presidente também por 8 anos, e a gente vai estudar isso daí com bastante calma. Foi presidente por 8 anos, agora eu não lembro. Foi 2002 ele foi eleito, aí 2006, é isso mesmo, em 2010 entrou a Dilma, foi isso mesmo. Então, na aula que vem a gente começa a estudar o governo do PT. Tem uma pergunta, mas não é sobre a aula. Pode fazer aí, Maria, sem problema. Professor, é porque assim, tem muita gente que tá com dúvida, porque tem vários horários, né, professor? Aí pegou, tipo, tem só um que é certo, aí tem gente que fica com dúvida, fica entrando em outras aulas, sendo que não é, e fica nisso. Entendi. Aí muita gente fica me perguntando isso. Sobre qual é o horário correto, né? É, aí eu mandei o certo lá, né? Aí tem que falar pros outros Entendi. professores, porque, tipo, tem uns horários lá tipo, Eu tá acredito. diferente, tem um grandão. Aham. Eu acredito que eu postei o horário correto aqui na sala de aula de vocês, mas eu não tenho É, certeza, professor, o meu também tá Maria. diferente do da Maria Vitória. Você Eu tá tirei diferente print e do que? mandei pra Raila. É o certo. Ó, eu coloquei esse material aqui, você não sei se você está vendo aí na tela, diz assim, ó, um novo material, aulas pelo Meet, segundo semestre. Tá vendo esse escrito aí? Na sua sala de aula lá do Google Classroom tem. Eu coloquei no dia 9 de outubro. Dá uma olhada nesse material, porque ele vai dizer as nossas aulas, ó. Segunda às 3h30, sexta às 2h30, tá vendo ali? E aí tem um arquivo anexo chamado Horários de Aula Meet nono ano. Tem um arquivozinho anexo ali que é um PDF. Quando você abrir ele, não sei se você está conseguindo enxergar, É, ele esse tem aí um que é o horário certo, correto. professor. Isso, esse aí é o horário correto. Então, para a galera que te perguntar aí, ô, meu horário tá errado, me ajuda, fala para ele aí, olha, procura na sala de aula do Afonso, lá no dia 9 de outubro, ele postou o horário correto lá, o material Mas eu já chama tirei Horário. print pra isso, professor. Muito bem. Então tá aí, esse aí é o horário correto, beleza? Tá lá no Pois o Google meu eu tinha Classroom pegado de de outro, vocês. eu tinha pegado de outra professora e tava errado. É porque eles atualizaram e aí mudou, né? Tem algumas versões diferentes aí, mas eu postei a última, o mais atual de todos, beleza? Esse daí, a princípio, até onde eu saiba, deve ser o correto. Eu acredito que ele é o correto. Beleza? Tá bom. É o correto, professor. Eu sigo ele todo dia. É esse aí mesmo, né? Senhores, se vocês tiverem mais alguma dúvida, eu tô aí por mais um minutinho. Vou interromper a gravação, porque o nosso conteúdo já deu. Beleza? Abraço para quem tá no YouTube aí, a gente se vê na próxima aula.